a sua imagem e semelhança, colocou ele num jardim. Deus tinha uma comunhão com o homem. Deus colocou o homem para dominar a terra. Deus fez a mulher. Estava tudo perfeito, tudo bonito no jardim. Mas, aí o que aconteceu? O homem e a mulher caíram. E aí começa toda a história desses dois ministérios. A queda do homem, ela trouxe como consequência o pecado e a morte. O que é o pecado, irmãos? O que é o pecado? O pecado é uma força. Uma força. O pecado é um poder que entrou no homem. Assim como a morte entrou em nós. Assim como a cada dia nós envelhecemos, em nós há o poder do pecado. É um poder como a lei da gravidade. A lei da gravidade, se eu soltar qualquer coisa, ela vai cair. Ela não vai flutuar. E o pecado, ele é uma lei. Ele é uma lei. E o pecado nos afastava de Deus. Não tinha como estarmos na presença de Deus. Ele nos afastava de Deus. Ele nos deixava em inimizade com Deus. E a palavra fala que Deus, com o passar dos séculos, o homem não conseguindo fazer a vontade, o homem não tendo entendimento o que é a vontade de Deus, o que é obedecer a Deus, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Deus vai esclarecer para o homem através da lei. Bom, vocês querem saber o que me desagrada? Vocês querem saber o que vocês devem fazer, o que vocês não devem fazer? Então eu vou dar as leis para vocês. E esse ministério é o ministério da condenação. O que Deus faz para Moisés? Deus vê que o homem não está conseguindo ter o entendimento do que é obedecer Ele, do que é andar em santidade. Aí Deus dá as leis. Então o que Deus faz? Deus talha as pedras, Deus escreve nas pedras e entrega para Moisés. Olha, então é o seguinte, vocês não vão fazer imagem nenhuma, escultura nenhuma, de qualquer coisa na terra, semelhante a mim, para adorar. Vocês não vão furtar, vocês não vão roubar, vocês não vão adulterar. Enfim, Deus foi ensinando para o povo tudo acerca da vida em comunidade, da vida familiar. Deus foi mostrando através das leis. E ele entrega essas pedras para Moisés. E quando Moisés ficou ali vários dias pegando a lei, na hora que ele está descendo, ele ouve o povo fazendo festa. Ele ouve o povo fazendo festa. E quando ele chega lá embaixo, o povo estava adorando um bezerro. E o que ele faz? Ele quebra as tábuas. Ele quebra e ele fala assim: Deus, eu estava lá contigo. Eles ainda não sabem. Eles ainda não têm a lei. Eles ainda não conhecem. Eles não sabem o que estão fazendo. O ato de Moisés quebrar as primeiras pedras foi um ato de intercessão dele pelo povo. E esse ato de Moisés já tipificou, apontava a necessidade de um Salvador. Moisés ali estava apontando que só pela lei o homem não conseguiria jamais fazer a vontade de Deus e ser obediente. Assim como Deus moldou e formou Adão, Deus talhou a primeira pedra e escreveu nela. Adão caiu, a primeira pedra foi quebrada. Amém? Depois Moisés volta a conversar com Deus, pede perdão para Deus, pede uma chance, vai lá, intercede pelo povo e vão ser escritas as segundas tábuas, tudo novamente. Deus começa tudo de novo. E Deus fala assim: só que agora, Moisés, você vai pegar as pedras, você vai talhar elas e você vai escrever. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui no monte. Se você vier até mim, eu te dito. Então agora Deus não vai mais pegar por força e escrever. Ele vai ficar esperando. Agora é o homem que tem que ir até ele.
e acessar o que ele tem para falar. E Moisés fez isso. Foi lá, talhou as pedras, subiu, ficava dias e descia e trazia para o povo as leis e voltava. E o que acontecia? Quando Moisés estava perante a glória de Deus, o rosto dele, a glória de Deus, refletia no rosto de Moisés. E quando Moisés descia, o rosto dele brilhava de uma maneira tão forte que o povo tinha medo. E o povo falava assim: eu não quero ver essa glória. O povo temia. O rosto dele brilhava, eu acho que transfigurava o rosto dele. Eu acho que era uma luz muito forte, a glória de Deus. Mas essa glória, em frente aos homens, condenava os homens. E eles falaram assim: não, aquilo ali é muita santidade, é muita glória. Põe um véu, põe um véu. Moisés vinha, falava com o povo, e depois, quando ele terminava, cobria o rosto com o véu. Esse, irmãos, esse foi o ministério da condenação, que a palavra que a gente acabou de ler fala aqui. Só que aqui fala que esse ministério da condenação, ele teve a sua glória, só que era uma glória que desvanecia. Mas foi válido, porque até a vinda de Jesus, ele justificou o povo, justificou homens, justificou mulheres, idosos, jovens, justificava. Porque a gente sabe a história, né? Eles tinham que adentrar no tabernáculo, ali onde tinha o átrio, o propiciatório, o sumo sacerdote, conforme o que era o pecado, trazia uma rolinha, uma pomba, um carneiro, conforme o que era o pecado, conforme Deus tinha dado ali em Êxodo, cada um trazia sua oferta, ali o animal colocava a mão sobre o animal, para representar que se identificava ali com o animal era sacrificado no lugar da pessoa, e ali a pessoa tinha os pecados perdoados, e assim foi até a volta de Jesus. Então, esse ministério, ele teve glória, só que era uma glória que desvanecia. E era uma glória que mostrava que na força do meu braço, eu não consigo obedecer Deus. Eu não consigo não fofocar. Eu não consigo não julgar. Eu não consigo não mentir. Eu não consigo deixar de odiar. Eu não consigo deixar de roubar. Pela força do braço, até eu consigo um tempinho. Mas vai chegar uma hora que eu vou pecar. É cansativo. É pesado. Não dá. Aí o que acontece? Vem o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça. Então a gente viu aqui que Deus, ele não pega mais por força escrever. Ele espera que o homem se chegue até ele, e ele fala assim: bom, o povo não está conseguindo, não tem jeito, o homem não consegue, está ficando difícil, está peso, está pesado, então eu vou descer na terra, vou descer na terra, vou ser homem, vou encarnar, vou ser homem, vou viver, vou morrer e entrar neles. E através da minha vida, eles vão conseguir serem santos. Esse é o ministério da justificação. E aí é a obra redentora de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, ele morre carnalmente e se torna um espírito. Quando você levanta a mão e entrega a tua vida a Jesus, como Senhor e Salvador, você está recebendo o Espírito dele. É algo sobrenatural que a gente não enxerga. A gente não enxerga o oxigênio que a gente respira. Mas Jesus está aqui. Eu recebi. Amém? Ninguém tem dúvida que tem Jesus no coração. Jesus está aqui. Então, você, se vocês tentarem viver uma vida de santidade, vocês não vão conseguir. Vocês vão mentir, vocês vão julgar, vocês vão falhar. Mas quando vocês vão para o Espírito, é esse Espírito que dá a capacidade e a santidade. É esse Espírito, é viver nesse Espírito que torna você e você santo e santa. Amém? Não tem outro caminho. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho. Essa é a verdade que nos liberta.
A gente tem que viver pelo Espírito, nós temos que ser um com o Espírito Santo. Não tem outro caminho. Ele falou, eu sou o caminho. Então, é um só, não tem outros. Essa é a obra, o ministério da justificação. E o pecado que nos separava de Deus, não nos separa mais. Vamos lembrar lá do episódio da mulher adúltera? A mulher adúltera que foi pega em flagrante, né? Os judeus pegaram ela e levaram ela ao público para ser apedrejada. E eles chegaram até Jesus e falaram assim, a lei diz que, se for pego em adultério, será apedrejado até a morte. Eles testando Jesus. O que Jesus faz? Jesus começa a escrever na areia. Quando Jesus está escrevendo na areia, ele remete à escrita da primeira tábua da lei, que era aquela que os judeus estavam falando aí. A lei diz que se for adúltero, vai ser apedrejada. Jesus está escrevendo ali, remetendo-se às primeiras tábuas da lei. E ele, naquele momento, ele usa da própria lei para lançar a autoridade dele. E fala assim, quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. Ele lançou ali, através da própria lei, a autoridade dele. E ele volta a escrever. E quando ele volta a escrever, ele remete à escrita do coração, que seria gravada por ele. Ele volta a escrever para o ministério de justificação. Aí ele olha para a mulher e fala assim, cadê? Cadê os que estavam aqui para jogar pedra em você? Porque foram saindo um a um. Eu sou o ministério da justificação da tua vida. Se ninguém te condenou, nem eu te condeno, porque eu sou aquele que morro no teu lugar. Eu sou aquele que amo, eu sou aquele que se sacrifica por você. Eu te substituo, eu me faço maldito por ti. Então, irmão, irmã, se é o pecado que te separa de Deus, não existe mais condenação. E parece assim fácil falar isso, né? Mas quando a gente conversa com algumas pessoas, a gente vê que isso é forte. Porque tem pessoas que não se perdoam de algo que fizeram, de algo que não fizeram. Tem pessoas que não conseguem acessar a graça. Elas se sentem ainda condenadas. Elas vivem ainda numa cadeia, numa prisão. Tem pessoas que têm dificuldade de acessar essa justificação. E essa justificação, ela é acessada quando a gente toca na pessoa de Jesus. Quando a gente toca na pessoa do Espírito Santo. É Ele, não é humano. Se vocês conhecem uma pessoa que é assim, irmãos, vocês têm que levar ela a tocar o Espírito Santo. Não é a tua palavra que vai convencer ela, não. Você já recebeu Jesus, está perdoado. Não, você tem que levá-la a desfrutar do Espírito Santo, ter uma experiência com o Espírito Santo. É isso que ela vai receber a justificação. Todo pecado está resolvido. Não existe, não se fala mais em pecado. Porque eu, Raquel, se eu viver até os 80, eu vou pecar. Mas está resolvido, já está pago. O Jefferson vai viver alguns anos ainda, muitos. Ele vai pecar. E está tudo certo, irmãos. Porque está resolvido, está pago. Jesus sabe que nós temos uma natureza falha, que nós somos fracos. Ele sabe, mas isso não deve nos afastar da presença de Deus, de acessar a Deus. Ai, hoje eu tive um dia difícil, eu perdi a paciência. Ai, aquela pessoa no trabalho que eu não gosto. Ai, porque as crianças em casa, o marido. E daí isso te impede de você dobrar o teu joelho, de você abrir a palavra, de você conversar com Deus. Não, hoje eu não estou legal. Ai, hoje eu não sei, eu não andei no Espírito, desci da cruz, como alguns falam. Não, hoje eu não vou orar. Hoje... Não, irmãos, é daí que tem que orar. É aí, né? Se você cair 1000 vezes, 1001 você vai levantar. E ali vai estar Deus disponível.
disponível porque Ele ama. O véu veio com a lei. Lembra que eu falei que a glória era tanta que o povo falava, Moisés, põe um véu, não queremos ver essa glória, põe um véu, né? O povo tinha medo de ver a glória de Deus, põe um véu. E esse véu também vai ter lá no tabernáculo. Quando Deus dá a lei para o povo, mostrando como eles deveriam se portar, como deveria ser a conduta, como eles viver, para serem o povo deles. E quando Deus cria ali o lugar, o tabernáculo, e que Deus fala como que tinha que ser, o que Deus faz no tabernáculo? Ele coloca uma cortina. O tabernáculo ele era feito por 3 partes, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos era onde ficava a presença de Deus. Então tinha uma cortina entre o santo lugar e o santo dos santos. Uma vez ao ano o sumo sacerdote podia entrar nesse santo dos santos e tinha que cuidar para não morrer lá dentro. Ele tinha que entrar em estado santíssimo. Pensem, eu não queria ser sumo sacerdote, ainda bem que eram os homens naquela época. Já pensou? Ele ia adentrar lá e não sabia se ia sair vivo. Entrava até com uma corda que, se caso acontecesse, puxavam só, né? Gente, que terrível que era isso, né? E ali o santo lugar, ele era um lugar atemporal. O relógio corre aqui, os minutos estão passando, os minutos não esperam a gente. Mas o santo dos santos era um lugar atemporal. Era o único lugar que o céu estava na terra. Ali estava a presença de Deus. Ali ficava o maná que Deus tinha derramado no deserto para sustentar o povo. Aquele maná não apodrecia. Aquele pão não apodrecia. Então a presença de Deus era forte ali. Ali a presença de Deus estava. E o que acontece quando Jesus morre? O que acontece quando Jesus fala assim, está consumado, e ele entrega o Espírito e morre? Jesus fala assim, em tua mão entrego os meus espíritos, está consumado, e morre. E a palavra fala que, ao redor das 3 horas, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. E a gente já estudando, através da FATEME, faço FATEME. Na FATEME a gente aprende em uma das aulas que esse véu, ele tinha 30 centímetros. Não era um véuzinho, um tecido fininho, como a gente imagina um véu hoje. Ele era um véu grosso, ele era de vários tecidos. Ele tinha 30 centímetros de espessura, algo que a mão do homem não rasgava. E quando Jesus morre, o véu se rasga. E era um costume judaico, quando um pai perdia um filho, rasgar as vestes, simbolizando a dor do luto, a dor da perca, o sofrimento que estava passando, a dor imensa. E quando o véu é rasgado, os sacerdotes que estavam no templo, tomando ciência do que tinha acontecido, falaram assim, verdadeiramente, ele era filho de Deus, porque Deus rasgou o coração dele ali. E o que acontece? O santo dos santos fica aberto. O acesso é livre. O acesso é livre a um poder ilimitado, à imortalidade, às profundezas de Deus, ao poder ilimitado de Deus. Está aberto. Até hoje está aberto, está disponível, está aberto, está aqui, está para você. Mas tem que acessar. Quando o véu é rasgado, Jesus morreu, o Filho de Deus morreu, e nós vamos morrer também. O Filho morreu primeiro, o unigênito primeiro morreu. Eu vou ter que morrer, e cada um de vocês precisa morrer para vocês mesmos. Essa é a dor. Eu tenho que morrer para mim mesma. Quando eu aceito Jesus, processo, eu vou passar por um processo. A palavra fala que eu serei transformada de glória em? Eu vou ser transformada de glória em? É dia após dia. É de experiência em experiência, de segunda a segunda, de segunda a segunda. Nós vamos ser transformados de glória em glória. Amém? Uma coisa é você ser salvo.
Uma coisa é você erguer a mão e aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Outra coisa é você entrar no reino. Para você entrar no reino, tem um processo. Tem um processo para você entrar no reino. Tem um preço, irmãos. Tudo bem, eu entreguei a vida a Jesus, estou salva, meu lugar no reino está ali garantido? Não. Você vai ter que vencer gigantes. Quando o povo entrou lá em Canaã, eles tinham o direito de posse de Canaã. Deus tinha falado para eles, Canaã é de vocês, entrem lá e tomem posse. O acesso ao Santo dos Santos está ali, tomem acesso. Mas vocês vão ter que vencer os gigantes para entrar naquela terra. Você vai ter que vencer os gigantes. Você vai ter que vencer a tua natureza. Você vai ter que dizer muitas vezes não para você mesmo. É um processo, irmãos. Nós vamos ter que morrer. Cristo morreu, eu, Raquel, tenho que morrer, cada um de vocês tem que morrer. Amém? Vamos ler juntos Colossenses, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Então vamos lá, a palavra diz assim, ó: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Lembra que eu falei? Em mim mesma, eu não vou conseguir agradar a Deus. É em Cristo que eu consigo fazer a vontade de Deus. Mesmo assim, vou pecar. O pecado está resolvido, o pecado não me separa mais de Deus. Amém? Vamos ver o que diz o versículo 28. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha que legal isso aqui. A palavra de Deus que está falando. É Deus que falou que a gente pode se apresentar como homem e mulher perfeito em Cristo. Isso é possível. É possível. E tem que ser. Porque o dia que nós estivermos de frente para Jesus, Ele vai querer ver a própria imagem dele refletida. Ele vai querer olhar para você, Wagner, e não ver o Wagner. Ele não pode te enxergar, Wagner, senão você vai ser consumido. Tem que olhar o Wagner e enxergar ele mesmo como uma imagem refletida no espelho. É o que diz a palavra. Ele não vai poder te ver, irmã, como que é teu nome? Você vai ter que formar a mulher perfeita em Cristo, para Ele te olhar e você ser aprovada. É a palavra que diz. Só que a palavra fala que é possível. Como? Acessando o Santo dos Santos, que está aberto e disponível. Esse lugar de poder que vai fazer isso na tua vida. Está disponível. O que é acessar? Fui procurar no dicionário o que é acessar. É você comunicar com unidade de armazenamento. Acessar o trono de Deus, acessar a presença de Deus é eu me comunicar, é eu conversar, é eu me comunicar com Deus e sair da presença dEle retendo algo da natureza dEle, do conselho dEle. Eu não saio vazia, eu saio com algo. Isso é o acesso. Cada vez que a gente chega até Deus em oração, sendo através da leitura da palavra, enfim. E a palavra fala que a gente tem que se achegar com ousadia. Só que, gente, não é isso que acontece. As pessoas não têm essa ousadia de adentrar esse lugar que está aberto. Foi rasgado o véu, está aberto. Mas as pessoas parecem que falam igual lá em Moisés, eu não quero ver essa glória. Lembra do pecado? Que eu falei, às vezes a pessoa sente a condenação, não quer chegar, não se acha no direito de chegar. Às vezes a pessoa não quer pagar o preço para acessar a glória de Deus. E fica vivendo uma vida medíocre. O que é medíocre? É uma vida sofrível. Uma vida sofrível. Uma vida mais ou menos. Quando está disponível uma abundância e uma excelência. Tem abundância no Santo dos Santos. Tem excelência no Santo dos Santos. Mas você fica vivendo como um mendigo, mediocramente. Parecemos que queremos fugir da glória divina, não receber o seu esplendor.
E Jesus falou assim: eu vou edificar a minha igreja. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque a igreja não está edificada. Ele está dando tempo para você. Ele está te dando tempo porque Ele ama, a misericórdia dEle é grande. Ele está dando tempo para nós nos edificarmos. É por isso que Ele não voltou. Bênção não é apenas aquilo que eu recebo, mas é aquilo que eu me torno. E agora vamos de como que é a nossa vida, né? Eu falei que as pessoas não estão dispostas a pagar um preço do processo. Aí eu estava analisando enquanto eu escrevia essa mensagem, né? O que é o processo? Às vezes o processo é um tempo. Demora, tem coisas que vai ser imediato na vida da gente. Mas tem coisas que vai ser uma vida inteira. E nesse processo você vai conquistando muitas coisas. Mas eu fiquei pensando assim a nossa vida, né? A gente estava até conversando hoje ali na sala dos pastores. Fast food, né? Antigamente, quem é aqui do fogão a lenha, né? Busca lenha, tem que achar lenha, tem que esquentar o fogão. Quando a chapa está quente, coloca água para fazer o arroz. Não tinha nem fogão a gás há muitos anos. Pouco atrás não tinha fogão a gás. Fast food. Hoje tem micro-ondas para esquentar rápido. Hoje não estou com vontade de cozinhar, eu pego o telefone e ligo. Hoje tem internet, a informação está muito rápida, tá as coisas acontecendo muito rápido, acontece ali, em 5 minutos o mundo inteiro está sabendo o que está acontecendo. Antigamente era carta, né? Tinha que mandar carta. Né? Já pensou se a carta em outro país, tinha que ir no navio, às vezes a pessoa recebia 40 dias depois a carta, você ficar... Hoje em dia é tudo ali no WhatsApp, é tudo instantâneo. A gente manda mensagem e se a pessoa não responde, na hora a gente fala assim, ai, que demora, não está lendo. Não visualizou ainda a mensagem, né? Máquina de lavar, não precisa mais ir no rio, né? Precisa mais, põe tudo na máquina. Descartáveis em casa, para quem não gosta de lavar louça, né? Copo, prato, talher, tudo descartável. Relacionamentos descartáveis. Inclusive, vou ficar até que o amor dure. Relacionamentos descartáveis, como se descartam copos e pratos, brincando com os sentimentos das pessoas. As pessoas estão muito imediatistas, acostumadas à facilidade e praticidade e estão ficando individualistas. Cada vez mais dentro do seu mundinho, dentro do seu quadrado, dentro da sua casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, de casa para o trabalho, não visita nem os parentes, e vão ficando individualistas e fechadas, e tudo isso é uma cultura anticristã. Porque a proposta do reino é totalmente o contrário. A proposta do reino é eu viver em comunhão com os irmãos, porque durante a comunhão eu vou ser tratada, eu vou ter que morrer para ter comunhão com vocês. Porque, afinal, os meus gostos e as minhas preferências são diferentes da Sara. Eu vou ter que morrer, às vezes, me renunciar para fazer a vontade dela. Não posso doer minha alma porque alguém me olhou torto, ou porque se alguém deu uma opinião diferente, todo mundo concordou com a dele. Não posso trocar de marido, não é descartável. Em Hebreus fala, digno de todas as coisas seja o matrimônio. Todas as coisas são dignas, mas a primeira que seja mais digna seja o matrimônio. Não existe relacionamento descartável. A gente tentou, mas não deu. Esse relacionamento com Deus não é a mesma coisa que a gente trata aqui hoje, como as pessoas estão tratando. Não é descartável. Deus não é descartável. Não deu certo. Olha, eu tentei o ano passado acordar, tentei levar o devocional, tentei ler a Bíblia, não consigo, descarta. Deus. Tentei, viu? Assumi um grupo. Tentei liderar um grupo, mas é difícil, trabalhar com pessoas é difícil. Na tua vida, também esperar a morte tua ir acontecendo aos poucos e a natureza de Deus sendo formada em você, Cristo sendo formado em mim,
E eu desaparecendo, o Jaime falou aqui, né? Ou a Sara, né? Que Jesus cresça e a gente diminua, mas dói a gente diminuir. Dói a gente diminuir. Deus vai pegar aquilo que você não quer que Ele pegue e vai tratar aquilo. Aquele calinho lá, aquela dor que você sente, Ele sabe. Vai chegar uma hora que Ele vai querer tratar aquilo em você. Quem conhece Oswaldo Porcel, que esteve aqui? Oswaldo esteve com vocês aqui, né? Vamos falar do processo, né? Eu não esqueço de um testemunho do Oswaldo e da esposa dele, que eles falaram assim, que quando o filho deles nasceu, o diagnóstico que eles tinham para o filho é que o filho não ia andar, não ia poder ir para a escola, não ia poder aprender, ele não, jamais leria, jamais, diagnóstico médico, né? Boca abençoada do homem, né? Teu filho não vai ler, teu filho não vai escrever, teu filho não vai andar, ele só não falou assim, teu filho vai vegetar. Mas o que eles fizeram? Eles não aceitaram aquela palavra. E eles começaram a orar. Não, nosso filho vai andar. Nosso filho vai andar. Nosso filho... Por quê? Porque os irmãos já tinham acesso ao Santo dos Santos. Eles já estavam se expondo à glória de Deus. Eles já estavam recebendo a revelação de Deus. E quando a gente acessa a Deus e recebe a revelação de Deus, além de a gente ser transformado, a gente recebe poder. E através desse poder, eles começaram a ministrar na vida do filho. Ele vai andar, ele vai para a escola. Irmão, sabe quanto tempo levou para esse menino andar? 4, 5 anos, ela fala. E as pessoas falando, ele não vai andar. E eles falaram, não, ele vai andar. 5 anos eles ficaram orando. Eles criam que o filho ia andar. Eles viram o filho andando. E o filho andou. E o filho estudou. E o filho aprendeu a ler. E o filho hoje é músico. Porque eles acessaram e também esperaram. Não foi fast food, não foi comida esquentada no micro-ondas. Foram 5, 6 anos. Eu não sei o que você está pedindo para Deus. Mas tem coisas que Ele vai dar imediatamente. Mas tem coisas, irmãos, que vai levar anos. Anos. E outra coisa que também eu quero compartilhar com vocês, que muitas vezes a gente não vive o que a gente louva. A gente não vive o que a gente canta. Mas não vive mesmo. Porque se você fala assim para Deus, reina em mim, a gente canta ali, né? Reina em mim, o que é reinar em mim? É Ele me governar. Ele é rei. Então, se Ele falar para mim, faça isso, eu tenho que fazer. Mas, cuidado quando você fala, Deus reina em mim. Porque Ele pega essa palavra e Ele vai cumprir. E aí, você está disposto a que Ele reine? Se Ele pedir para você sair do teu trabalho agora, mudar da cidade, se Ele pedir para você parar com alguns relacionamentos, se Ele pedir para você algo que é muito difícil, e pedir perdão por uma pessoa que você não quer perdoar, vá você e peça primeiro. Você está disposto que Ele reine? Porque o perdão, ele é divino, ele não é humano. Às vezes a gente não consegue perdoar. Para a gente perdoar, a gente tem que ter o Espírito. Logo que eu conheci Jesus e eu entreguei minha vida a Ele, eu tinha 25 anos. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus. E isso foi muito forte, porque eu falei assim, Jesus, eu te aceito como Senhor e como Salvador. Só que eu falei assim, eu te aceito como Senhor e Salvador. Primeiro eu aceitei Jesus como Senhor, depois como Salvador. E eu estava terminando a faculdade de Direito. Faltavam 5 meses para encerrar minha faculdade. Eu tinha um sonho, irmãos, eu queria seguir assim, direito, assim, minha paixão, eu me via assim, sendo juíza. Eu queria ir fazer a magistratura. E eu já tinha falado para meus pais, eu vou divulgar 2 anos que precisa, mas vou estudar a magistratura, eu quero chegar na magistratura. Eu já me via mudando de cidade, porque, né, logo que você se torna juiz, você vive em várias cidades, muda de lugar, até você fixar o endereço.
Assim foi com vários professores, testemunho deles, tudo. E eu falava isso para mim. Vou ser assim. E eu falava para minha mãe, eu não vou casar, porque qual que vai ser o homem que vai querer ficar me seguindo? Quem vai ficar me seguindo, né? Aí eu fui ter uma conversa com meu pai, e nós temos uma empresa na Fazenda Rio Grande. E nós estávamos passando, meu pai e meu irmão trabalhavam ali na empresa, e eles passaram um momento muito difícil, sabe? A empresa pegou fogo quando meu pai trouxe a empresa de Santa Catarina ali para a Fazenda Rio Grande. Quando eu tinha 7 meses de funcionamento, teve um incêndio. E esse incêndio queimou 90% da parte da produção, queimou máquina, tudo virou pó. E eles estavam se reerguendo, estava um momento difícil, com poucos funcionários, custo enxuto, e ele falou assim para mim, olha, eu preciso que você venha trabalhar com a gente. Eu preciso de você aqui. Fique 5, 6 anos aqui com a gente, e depois eu ajudo você a montar o teu escritório, teu escritório de advocacia, ajudo você a formar a tua clientela, indico, mas vem aqui ficar com a gente agora, nós precisamos agora. Irmãos, eu senti meu chão, todos os sonhos de 5 anos de faculdade, eu senti o chão ali, eu perdi o chão, naquele momento. Mas eu não consegui dizer não para o meu pai, porque se eu tinha chego até onde eu tinha chego, era por causa dele e da minha mãe. Como que eu ia dizer não para o meu pai? Eu era filha, honra, pai e mãe, honra. E eu saí do quarto chorando, falei, Deus, o que é isso agora? Foi essa a oração que eu fiz. Fui brigar com Deus, lá no Santo dos Santos, eu fui lá, Deus, o que é isso agora? Ele falou assim, você não falou que eu sou o Senhor da tua vida, Raquel? E ali, irmãos, começou um processo de desconstrução de tudo que eu tinha formado. Tudo que eu, Raquel, tinha sonhado, tudo que eu tinha planejado, tudo mudou. Tudo que vocês possam imaginar. Na área profissional, na área espiritual. Mas amém, quando eu entendi que era um propósito de Deus na minha vida e que tinha um processo, amém, Deus? E fui para o processo. E Deus foi me mudando em muitas coisas. E eu costumo falar assim, Deus me tratou e continua me tratando. Tudo que eu não gosto de fazer, Ele me colocou a fazer. Eu emprestava um caderno na aula, eu não sabia pedir de volta. Deus me colocou na empresa na área de cobrança. Pense. Irmãos, eu suava para ligar para um cliente e cobrar. Fui tratada ali. Né? Depois, não gostava muito de matemática, já fui para áreas humanas, por isso. Deus me colocou depois de cobrança na parte de recursos humanos. Fechar folha e imposto. E eu falava, Deus, o Senhor só está me colocando onde eu não gosto. Né? Com pessoas assim, né? O acesso a Deus foi mudando o meu coração em relação também a constituir uma família. Deus colocou o desejo no meu coração de casamento. Deus colocou no meu coração o desejo de filhos, porque quando eu era mais jovem eu não queria ter filhos. E Deus colocou isso no meu coração. Mas eu consegui isso no Santo dos Santos, acessando, orando. Eu tinha o meu horário de oração. Eu tenho o meu horário de oração. E mesmo que eu estou trabalhando, se eu tenho oportunidade, eu coloco um fone de ouvido e fico ouvindo mensagem, quando eu tenho oportunidade no meu trabalho, eu fico com fone de ouvido e fico ouvindo mensagens, e fico ali, às vezes, o dia inteiro em comunhão com Deus. Se eu estou pedindo, eu estou em comunhão com Deus. Se eu estou lavando louça, eu estou em comunhão com Deus. Se eu estou limpando um tapete, eu estou em comunhão com Deus. Quando eu estou educando um filho, eu estou em comunhão com Deus. Porque eu preciso dele. Amém? Então, tem um processo, irmãos. E eu quero falar uma coisa aqui também. Vamos ler juntos aqui, Mateus 7, 21, 23. Vamos ler aqui?
Mateus 7, 21, 23. Eu estou pulando alguns versículos aqui, mas vamos ler. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Lembra que eu falei que lá no ministério da condenação a gente não conseguia fazer a vontade de Deus? Irmãos, a gente não conseguia fazer a vontade de Deus. Só que hoje, através do Espírito Santo, você consegue fazer a vontade de Deus. Você já está justificado, não tem mais, o poder do pecado não te domina mais. E através do Espírito Santo, você pode ser santo. Você pode fazer a vontade de Deus, amém? Aí o versículo 20, vamos voltar lá no 21. Faz favor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim que praticam o mal. Irmãos, para quem que Jesus falou isso? Para quem ele está falando isso? Para quem está fora da igreja? Essa palavra é para quem está aqui hoje. Porque é Senhor, Senhor. É quem reconhece que ele é Senhor. Mas só da boca para fora. Só da boca para fora. Porque não obedece. Senhor, Senhor, na força do meu braço, como eu queria te servir, como eu achei que deveria te servir, eu expulsei demônios. Curei enfermos, visitei doentes, encarcerados. E Deus fala assim, não vos conheço. Porque intimidade só se tem com relacionamento. Se você não tem intimidade com Deus, se você não tem oração, se você não conversa com Deus como você conversa com alguém da tua casa, você não tem intimidade, ele não te conhece e você não conhece ele. E você faz tudo na força do braço, como lá no ministério da condenação, que as pessoas tinham que, por esforço, não pecar. Então, por esforço, você faz as coisas na igreja, mas é um peso. Não vos conheço. Logo que a gente casa, a gente não conhece a pessoa. E passa alguns anos, a gente vê que não conhece. E depois de alguns anos, a gente não conhece, porque as pessoas vão mudando com o tempo. Imagine Deus, que tem insondáveis riquezas, profundezas. Irmãos, a gente tem que adentrar na presença de Deus, que está ali. Deus é santo, Deus é poderoso. Mas Ele está aqui, Ele está sentado aqui, Ele está esperando. E o desejo do coração dEle é que você venha para Ele. Tudo que Ele fez foi para que você tenha esse momento com Ele. Quando Deus olhava Paulo, Ele olhava 1 Coríntios, 2 Coríntios, Tessalonicenses, Romanos, Gálatas. Ele enxergava tudo isso na vida de Paulo, enquanto Paulo ainda perseguia e matava os cristãos. O sobrenatural da tua vida, o propósito da tua vida vai começar quando você acessar esse santo dos santos. Aí Deus começa a escrever. Lembra ali? Agora eu não vou mais talhar as tábuas. Agora você vem. Eu te falo, mas você vem. Então vá até ele para ele começar a escrever as cartas que ele escreveu na vida de Paulo, que ele comece a escrever as cartas na tua vida. Que você seja relevância onde você está. Que você mude o ambiente onde você está. Porque se de segunda a segunda você não faz isso, você não está vivendo esse propósito. Se você não está constrangendo as pessoas, você não está vivendo o propósito. As pessoas não estão vendo a glória em você. Quando vem um colega e fala no trabalho, né, que não está bem, você fala, eu tenho um remédio. Eu tenho um médico, vou te passar o telefone. Nada disso, irmãos. Eu vou orar por você e você vai ser curado. Olha, vá para Jesus. O sobrenatural está disponível. Você tem noção do que é isso?
Você tem noção do que é o sobrenatural estar disponível para você e você não acessar? Fica lá como o povo, ai Moisés, põe o véu, não queremos ver a glória. Ai Deus, temos medo de nos chegar a ti. Ou por um simples capricho, não querer pagar o preço. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu não sei se é o preço que você não quer pagar do processo de esperar, ser transformado de glória em glória, passar pelo processo de dor e pela tua própria morte, para Cristo ser gerado em ti. Não sei se é um pecado, não sei quais são as tuas prisões, mas já está tudo resolvido, você não vai ter desculpa. Não tem desculpa, tudo que tinha, Jesus já resolveu. Ele já abriu o caminho e já justificou. Nós temos acesso ao ilimitado, irmãos. Esses dias eu estava lendo um livro, e um irmão, que uma criança com síndrome de Down foi curada. Gente, vocês sabem o que é isso? Síndrome de Down é genético. Foi curada. Eu falei, Deus, o que é isso? Isso não deveria nos impactar, deveria ser o nosso cotidiano. Deveria ser o nosso cotidiano. Esses probleminhas que a gente tem em casa, corriqueiros, isso são para tratar nossa alma, nossas emoções, nossa carne. Mas na vida espiritual, na vida ministerial, se a gente tem esse acesso, nós temos um poder tremendo de mudar. Porque Jesus falou assim, obras maiores fará. Obras maiores fará. E Jesus não falou assim, ó, ninguém vai fazer maior do que eu já fiz. Ele falou assim, obra maior você fará. E Ele quer que a gente faça, Ele quer. Mas a gente precisa acessar a presença de Deus. A gente precisa que a natureza de Deus esteja em nós. A gente precisa que Jesus Cristo seja formado em nós. A gente precisa morrer para o nosso eu. Nós precisamos acessar isso. Não é mais meu gosto, não é mais minha preferência, não é mais como eu quero. Irmãos, as pessoas que estão aí, a maioria delas, vivem da forma que querem. Elas aceitam Jesus e elas continuam vivendo da maneira que elas querem. E isso é viver exatamente lá no Jardim do Éden, quando Deus falou assim, ó, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. O homem não morreu na hora, ele morreu espiritualmente. Porque se eu venho na igreja quando eu quero, se eu levo o grupo familiar como eu quero, se eu não desenvolvo nenhum ministério, se em mim não há amor pelo próximo para falar de Jesus, eu estou servindo a Deus como eu acho que é certo e errado. Então, toda essa obra de justificação, eu estou falando que não valeu. Que não valeu. Irmãos, não tem como a gente acessar Deus e a gente olhar ali fora e ver a vida das pessoas e aquilo não doer em nós. A dor do outro tem que doer em nós. A dor de um casamento destruído tem que doer. Porque em mim está a transformação daquele lar. Em mim está a salvação daquele casamento. Em mim está a salvação daquele adolescente rebelde. Eu tenho palavras de fogo para colocar aquele adolescente na presença de Deus. Em mim há valor e princípios para eu transmitir através do Espírito Santo no coração daquele jovem rebelde. Em mim há o poder de cura. Nós participamos do Ministério de Libertação toda quinta-feira na Fazenda Rio Grande e nós vamos no UPA, toda quinta-feira à noite, das 8 às 10. Irmãos, a gente chega lá e tem pessoas que recebem oração para a honra e glória de Jesus. Já aconteceu da pessoa ir embora, nem passar pelo médico, eu já melhorei. Fui curada aqui com a oração. Tem pessoas que são libertas na espera da sala, sem entrar lá dentro.
Mas a gente também entra lá dentro e faz estrago lá dentro, lá. Porque a gente não aceita aquela escravidão e aquela doença. E a gente foi, inclusive, quando assim que eles permitiram, quando a pandemia acalmou, que ainda tinha o Covid, eles abriram espaço. Não tem medo, não tem nada, nós vamos adentrar, né, a vida em mim e ninguém vai morrer. Pegamos Covid, não lá. Mas a gente entrava ali, orava com o pessoal internado, e a gente libertava muita gente com expulsão de demônios, muitos jovens, 13, 14 anos, gente, tentativa de suicídio. Toda semana que a gente ia. Aí um dia a gente falou assim para a enfermeira, nossa, toda semana tem tentativa de suicídio com jovens? Dela, não, é todo dia, é que vocês só vêm na quinta. Todo dia, vocês só vêm na quinta. Irmãos, tem muita coisa para a gente fazer. Tem muita coisa para a gente fazer. Deus te chamou porque você está sendo convidado a ser separado e santificado. Mas não só para a tua salvação, mas para salvar os outros também. Vamos ler aqui 1 Coríntios 1, versículo 1 e 2. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e irmão de Sóstenes. Pensa assim, põe o teu nome no lugar. Raquel, volta lá, irmão, versículo 1. Raquel, chamada para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E ao irmão Jefferson, que me acompanha hoje. Vamos lá, vamos continuar. A igreja de Deus que está em Joinville, aos santificados, vocês são santificados. A igreja de Deus que está em Joinville, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Deus está fazendo um convite. Você está sendo convidado a ser santificado. Estou te separando dos demais. Vem cá. Você vai ser separado das demais pessoas. Estou te colocando aqui. Vem até mim e eu vou mudar a tua natureza. Você é uma pessoa estressada? Você vai ter paz. Você é uma pessoa medrosa? Vou te tornar uma pessoa ousada. Você é uma pessoa triste e depressiva? Vou te dar alegria, você vai se tornar alegre. Você tem carência de amor, não se sente amado, se sente rejeitado? Eu vou te dar o meu amor e você vai se sentir amado. Ele vai mudando a nossa natureza. Ele vai mudando. Se é uma pessoa fofoqueira, ele vai colocando temor no coração. Você vai deixando de fazer as coisas. E não é peso. Não é peso porque você faz por ele. É leve. Você vai se expondo a Deus e vai se santificando. Você vai largando as coisas do velho homem e vai assumindo as ações de Cristo. Por isso que eu falei que não tem como a gente adentrar ao Santo dos Santos e sair de lá sendo a mesma pessoa e não se condoer com o próximo. Então, eu estou falando muito de acesso. Ligue-se aos céus cada vez mais e desligue-se da terra. Amém? Qual foi a fé que foi imputada a Abraão? A palavra de Deus fala que a fé de Abraão foi imputada para ele. Qual foi a fé? A gente sabe a história de Abraão. Abraão, Deus chamou ele estava lá na casa dele, Deus falou, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. A gente sabe que ele não sabia para onde ele iria. Sai, irmão, sai aqui agora de Joinville, pega teu carro, teus filhos, põe tudo que cabe no carro e sai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão foi assim. E ele viveu muitos anos dependendo de Deus. Muitos anos dependendo de Deus. Enfrentou vários gigantes, passou por várias terras, até ele parar onde Deus tinha um propósito. Ele cria que Deus protegia ele? Cria. Ele cria que Deus prosperava ele? Cria. Ele cria que Deus guiava ele? Cria. Mas a palavra fala de Deus que a fé que foi imputada a ele foi quando ele acreditou que Deus era capaz de fazer algo nele para gerar um descendente.
A fé que é imputada a você é quando você acredita que Deus é capaz de fazer algo em você que você não é capaz para gerar um descendente celestial, porque você é um filho celestial. Você é um filho celestial. Deus, eu não consigo. Eu, Raquel, eu não consigo. Mas eu creio que o Senhor em mim pode gerar algo em mim e me tornar uma descendente celeste. Eu creio que o Senhor pode fazer algo em mim e me tornar santa. Eu creio que o Senhor pode fazer algo em mim, que eu vou levantar a mão e vou expulsar demônios. Eu creio que o Senhor pode fazer algo em mim, que quando eu abrir a boca e levantar minha mão, vou curar pessoas. Essa fé é imputada para nós. Essa fé foi imputada para Abraão. Eu creio, Deus, que o meu lugar no reino será conquistado se o Senhor gerar algo em mim. Um descendente, me tornar uma descendente celestial. Amém? Vamos ler 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, isso é tudo confirmação do que a gente está falando aqui. Cada vez que você tira o teu momento durante o dia para acessar o trono de Deus, ir à presença de Deus, ouvir Deus, desenvolver uma vida de oração, se submeter à vontade de Deus na tua vida, que muitas vezes não vai ser a tua vontade, se negar, tudo isso, irmãos, vai fazer esse processo de a gente ser transformado de glória em glória, é dia após dia, até a gente ser transformado à estatura de Cristo, que é o que a palavra fala. 2 Pedro 1:4, vamos ler? Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. Nós podemos participar da natureza de Deus. Deus tem poder? Eu posso ter esse poder. Deus tem autoridade? Eu posso ter essa autoridade. Deus é amor? Eu posso ser uma pessoa amorosa. Deus é paciente? Eu posso aprender a ser paciente. Deus é longânimo? Eu posso aprender a ser longânima. Deus é misericordioso? Eu posso aprender a ser misericordiosa. Todas essas coisas, os frutos do Espírito, domínio próprio, fidelidade, as grandezas, a natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. É a nossa cobiça, não é só a cobiça de ter as coisas, é a cobiça de a gente querer ser algo que não é para a gente ser. Não é só de ter, mas de eu desejar ser alguém que não está dentro dos propósitos de Deus que eu seja. Isso também é uma cobiça. E isso nos afasta dele. Amém? Cristianismo não é uma religião, como o Jaime falou. Não deveria ser. A gente vê as seitas por aí fora, as religiões aí fora, os líderes de todas essas religiões estão mortos. Cristo está vivo. Por isso que o cristianismo não é uma religião, porque o nosso líder está vivo, o nosso Senhor está vivo, e está disponível, e quer habitar em nós. Ele habita em nós, mas Ele quer que a gente avance, né? E eu quero concluir agora, não sei se o pessoal do louvor já vem subindo, mas eu já vou concluindo aqui a minha mensagem. Uma vez que eu acesso o Santo dos Santos, não tem como continuar sendo a mesma pessoa. Eu ter acesso a essa abundância, a esse poder, a essa autoridade e continuar sendo a mesma pessoa, ou guardar tudo isso só para mim. Vamos ler Atos 1, do 8 ao 11. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus subiu, aqui em Atos 1, foi a última vez que ele esteve aqui na terra, antes dele retornar. Ele falou assim, que a igreja ia receber poder. A igreja vai receber poder. Mas esse poder não é só para ser usado para o meu benefício. Esse poder é para eu usar em benefício do próximo.
Porque a primeira lei dizia assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus falou assim, ó, um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros. Esse poder é para mim amar o próximo também. Eu vou receber poder, virtude do Espírito Santo, para transformar a vida das pessoas. Para mudar a vida das pessoas. Eu sou fruto de um poder. Um jovem na faculdade falou de Jesus para mim com autoridade. Ele falou uma coisa que não me agradou na hora que eu ouvi. Eu fiquei 1 ano sem olhar na cara dele. Falei para ele, não venha mais conversar comigo. Seu ignorante, falei. Se você estiver do lado direito, eu vou do esquerdo, e se eu estiver do esquerdo, você fique do direito. E ele fez isso. Olha o amor desse rapaz. Só que ele falou com uma autoridade que eu falei assim, não foi ele que falou. Depois que ele falou aquilo, sabe, ele falou algo no meu coração que ficou 1 ano assim, sabe, me tirando a paz, eu era católica. E ele falou de Maria, e eu era católica. E aquilo assim, sabe, mas ele falou com autoridade, eu reconheci na hora, era uma autoridade, não era ele. Eu falei, não foi ele. Passou 1 ano, eu fui falar com ele. Pasmem, como se nada tivesse acontecido naquele ano, ele sentou e conversou comigo. Fui tirar uma dúvida da Bíblia. Escuta, não cheguei nem oi, tudo bem? Podemos voltar a conversar? Meu desespero era tão grande que eu comecei a ler a Bíblia e eu tinha dúvida. E eu cheguei, escuta, olha, a Bíblia fala isso, o que é isso? Ele olhou assim para mim como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse ficado 1 ano brava com ele. Ele falou, ele perdeu a hora do almoço, ele deixou de almoçar, foi para o trabalho, saiu da faculdade e foi direto para o trabalho sem almoçar. Ele ficou das 11h20 até 1h da tarde me explicando aquela passagem da Bíblia. E ali ele me ganhou. O amor de Deus me ganhou, porque eu falei, não, isso não é humano. Isso não é humano. E daí, você faz isso? Você faz isso? Eu sou fruto de alguém que fez isso. Eu estou aqui hoje por causa desse poder que eu reconheci que não era ele. Eu vi uma autoridade. Eu sou fruto disso. Então, irmãos, saiam daqui hoje, acessem o Santo dos Santos, acessem a natureza divina, coloquem no corpo de vocês. Não se preocupem as mulheres em ficarem belas e emagrecer, se preocupem em adquirir a natureza divina. Homens, não se preocupem em ficarem fortes e jovens, se preocupem em adquirir a natureza divina e saiam causando estrago no inferno aí fora. Causa inferno. Eu estava pensando assim, como que é, né, hoje, né, para a igreja salvar pessoas, né? Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu fiquei pensando assim no mundo e me veio aquela Deus me deu assim uma imagem assim do curso de um rio. Curso de um rio. A correnteza de um rio. Se você parar para ver um rio, aquela correnteza é muito forte, é muito forte. Se o rio está cheio, aquela correnteza é forte. Se não está muitos dias sem chover, beleza, até que você consegue passar ali cambaleando, mas você atravessa o rio. Mas quando o rio está cheio, você não consegue. E a gente está no curso do mundo. No curso do mundo. Irmãos, não vai ser fácil ir contra a correnteza. Deus me deu essa visão. Não é fácil agarrar as pessoas que estão indo tudo para um lado. As pessoas estão indo tudo para um lado. Estão indo tudo para lá. E de repente você arrependimento é você se voltar. Né, arrependimento. Eu estou aqui, estou indo lá, me viro e vou para cá. E você ir contra a correnteza. Aí você quer salvar as pessoas e você começa a agarrar as pessoas naquela correnteza. E você começa a levar aquelas correntezas e fala assim, fulano, agarra aquele outro, agarra aquele outro. Irmãos, ainda vai ser pouco que a gente vai conseguir salvar. Essa foi a imagem que o Espírito Santo me deu. Por mais que a gente corra, ainda vai ser pouco. Muita gente vai se perder. A gente não pode perder tempo. A gente tem que ir contra o curso do mundo. Matar primeiro a nossa natureza, né? Crucifique-se rápido, irmão. Se ainda você tem algum resquício do velho homem, mate ainda hoje. Vá para a cruz e morra. E acesse os santos lugares. Depois que você acessar esse santo lugar, você vai começar a viver uma vida abundante, extraordinária. Esqueça doença, esqueça dor de cabeça, esqueça tristeza, esqueça trauma, esqueça qualquer problema psicológico. Você não vai precisar de remédio, você não vai ter depressão, você não vai ter nada. Esquece disso, uma vida abundante.
é uma vida excelente. E saia com esse poder que Deus vai te dar. E cause estrago no inferno. Amém? Amém. E para terminar, eu quero encerrar com uma frase que eu sempre falo para o meu grupo de evangelização. Evangelizar é uma coisa que nós não vamos poder fazer no céu. Evangelizar é só aqui. E eu quero fazer um convite agora. Eu quero fazer um convite para vocês. Eu não sei quantos aqui já tiveram uma experiência e falaram assim, Deus, eu quero acessar o Santo dos Santos. Eu sei que vocês já entregaram a vida para Jesus. Mas eu estou falando assim a questão de você realmente aceitar Jesus reinar na tua vida. Irmãos, mas não tenham medo. Não tenham medo, porque Deus, Ele é amor. Ele não vai fazer nada que vai doer, assim. Claro que vai doer, porque você vai morrer. Mas eu digo assim que vai ter sofrimento, vai doer, vai. Mas assim, vocês vão entender o processo. Vocês vão entender o processo. Eu falei aqui para vocês que eu fiquei lá na empresa do meu pai. Eu falei que eu entendo o processo, porque assim, durante esse processo, o meu irmão teve uma crise no casamento, ele quase se separou. Se eu não tivesse ali com a palavra e a oração, meu irmão não estava mais casado hoje. Meus pais também não estariam mais casados hoje. A minha irmã teria, talvez, tido uma vida muito diferente, porque ela era uma filha muito rebelde e namorava com alguém que não agradava a meus pais. E ali foi oração, Santo dos Santos, santo lugar, oração, e ali eu fui um esteio. Eu entendo o propósito de Deus ali. Deus foi me transformando, mas eu também transformei as pessoas ao redor. Eu fui salvando as pessoas ali. Nesse processo de eu aprender a curar pessoas, orar por cura, eu aprendi através do meu filho. Não dói um filho doente? Não dói um diagnóstico? Nosso filho, primeiro filho, o Arthur, foi diagnosticado com bronquite asmática. Tinha uma dificuldade de respirar, uma bronquite, cada crise, eram crises feias que ele tinha. E um dia na aula da Fateme, a gente teve a aula de imposição das mãos. Por isso, façam Fateme. Eu já tinha aceitado Jesus já estava reinando a minha vida, mas mesmo assim, nossa, a Fateme mudou minha vida também. E eu cheguei em casa e falei assim, eu vou impor a mão sobre o Arthur e hoje ele vai ser curado. E coloquei a mão e ele foi curado. O Arthur não precisou mais usar bombinha, ele foi curado. Esse é o poder que está disponível. Então, irmãos, voltando aqui, não tenham medo de falar Senhor. Não falem só Salvador. Falem Senhor. E eu quero orar, se alguém quer receber essa oração. Se você quer ter ousadia, se você quer ter coragem, Raquel, eu sou desorganizada, não consigo organizar minha rotina para orar. Venha até aqui na frente, vamos orar. Pessoal do louvor também, se vocês quiserem, depois vocês louvam. Vamos orar. Irmãos, eu fui um dia até Jesus e eu me entreguei. Não é uma oração fácil, mas vocês hoje estão vindo aqui não para aceitar Jesus como Salvador, porque vocês já nasceram de novo. Eu quero que vocês entendam que vocês estão vindo aqui porque vocês querem Ele como Senhor. Vocês querem reinar, vocês querem ser santos, vocês querem ter a natureza de Jesus em vocês. É isso que vocês querem. Vocês querem aquele poder que transforma vidas. E isso está disponível, irmã. Não duvide que você vai levantar a mão e vai curar. Não duvide. Não duvide que você vai ter palavra para expulsar demônios. Não duvide que você vai transformar vidas. Não duvide. Não duvide. Porque isso está disponível de graça. Mas vocês têm que ir até Deus. Vocês têm que tirar tempo. Vocês precisam aprender a amar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que ser o primeiro conselheiro de vocês. Vocês precisam desenvolver uma vida de oração. E eu quero orar por isso agora. E também quero pedir para o Jaime, para a Sara, para os pastores, imporem as mãos enquanto eu oro. Amém? E depois nós vamos encerrar com o louvor. Amém?
Pai, eu te agradeço por essa oportunidade que nós estamos aqui. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra e por o Senhor se revelar a nós. Por essa palavra desse ministério de justificação. Deus, o véu já foi rasgado. O teu acesso está disponível. E eu quero declarar na vida de cada irmão e irmã que estão aqui na frente, que eles já estão te vendo. Eles já estão te vendo. Eles já veem o teu trono da graça. A graça que está disponível. Essa graça que está disponível na vida deles para sarar todas as feridas, todos os traumas. Sarar todo o ser tripartido deles, Senhor. Toda experiência. Senhor, o corpo, a mente, a alma, Senhor, sara agora. E eu declaro, Senhor, que eles estão com os pés livres para chegarem à tua presença. Eu declaro que eles estão livres. Tudo, Senhor, que tem mantido eles presos, amarrado, impedido de ter acesso, eu estou desfazendo agora. Eu estou abrindo as cadeias no reino espiritual da vida de cada um. E estou dizendo que eles estão livres para caminharem em direção ao trono da graça, a entrarem na presença de Deus. Eu declaro ouvidos abertos ao falar teu. A tua voz será ouvida por eles, os teus conselhos, os teus direcionamentos. Eu declaro paz no coração, para quando eles ouvirem a tua vontade. Eu declaro que eles terão paz sobre os teus propósitos na vida deles. Eu declaro que eles terão certeza e convicção de que não são eles, mas é o Senhor. Eu quero declarar que há um antes e um depois, que há um romper agora na vida de cada um. E eu quero declarar que não serão mais os mesmos. Eu quero declarar, Senhor, vidas transformadas. E quero declarar pedras vivas aqui. Pedras que vão, Senhor Jesus, transformar a vida ali fora. Senhor, muitos nem ficarão aqui em Joinville. Deus está me falando que tem pessoas que vão sair aqui de Joinville para cumprir o propósito. Vocês vão transformar vidas, vocês vão levar Jesus para outras pessoas, em outras cidades, em outros lugares. Eu estou declarando pessoas com intrepidez, eu estou declarando pessoas com ousadia, eu estou declarando pessoas com dunamis, eu estou declarando que a natureza de vocês está sendo mudada, que Cristo está sendo formado em cada um de vocês, e que vocês estão morrendo agora. Em nome de Jesus, está começando agora. Vocês vão voltar para casa, mas esse processo não vai parar. De segunda a segunda, esse processo vai continuar. Vocês vão ser transformados. A natureza de Cristo vai crescer, vocês vão diminuir. Vocês vão fazer obras maiores do que Jesus fez. Aonde vocês passar, vocês serão luz. Aonde vocês passar, as pessoas vão querer ouvir vocês. Aonde vocês passarem, as pessoas vão querer seguir vocês. Assim é, porque Deus já falou. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma salva de palmas para Deus.